E aí, tudo belê? Vamos ao recap. Galera, já deixa o like para ajudar o canal. No último episódio, o protagonista Inti não Scan, no outro dia ao ir à escola, foi conversar com Mari sobre Erika Daidouji-san, e se Mary poderia ajudá-lo. Nesse episódio, será que o protagonista vai conseguir resolver e ajudar Yukishiro? Bem, pessoal, só para lembrar que, se quiser as continuações, digita o número 9 ou escreva próximo nos comentários. Ótimo, então vamos ao que interessa. Neste momento vemos Erika assustada e perguntando ao protagonista como ele sabe disso. Sobre o momento que ele notou uma sombra no karaokê e desconfia ser ela. Ele responde que por acaso estava ao alcance da voz. Então ouviu as duas falando sobre seus colegas de classe pelo nome. Ele se pergunta o que aconteceria se ele contasse a todos sobre isso, que assusta Mary ainda mais. O protagonista continua e diz que as pessoas da qual ela estava xingando são os membros chaves de sua classe. Se ela confrontar essas pessoas, provavelmente terá um ano muito difícil pela frente. O protagonista pensa que, mesmo ele não pode ter certeza de que tipo de atitude o outro lado da história mostrará, mas se ela não foi intimidada, ou seja, não sofreu bullying, a classe a rejeitará. Mary pergunta ao protagonista se ele tem provas e se não tem medo. Ele responde que não teme, então ela segue falando e ela nega suas acusações e diz que são infundadas, que ninguém acreditaria nisso. Mas ele questiona Mary e ela quer saber o que ele quis dizer com isso. E ele disse que Yukishiro nunca intimidou ninguém, e ela mesma negou. E pergunta sobre a atmosfera da classe, que de repente, todos ficaram céticos, até mesmo Mari. Ela mesma está dando a Yukishiro o benefício da dúvida. Uma vez que um boato começa, não há como colocá-lo sob controle, e ninguém se importa onde está a verdade. E o protagonista se surpreende ao pensar do que poderia ser se fosse o contrário. Então ele disse que não quer prejudicá-la, e não quer colocar ela na mesma situação. Ele continua, então diz que a menos que haja uma refutação com evidências consideráveis, tudo o que faz é prejudicar as partes envolvidas. Mari pede a ele que se dará conta de Erika Daidouji das redes sociais. Ele não contará a ninguém sobre o que elas estavam fazendo. No caso, naquele momento no karaokê, certo, ela não se importa, mesmo que ele revele que Erika estava falando mal dos outros. Mas ela com certeza e definitivamente não quer se envolver. Mari continua tremendo com medo. Diz que se for pega falando mal dos outros, perderá seu lugar na sala de aula, e mesmo agora, ela ainda é considerada a garota otaku sombria da classe. Ela diz ao prota que entende ele. Promete que não vai contar a ninguém o que houve no karaokê. O protagonista acha que não é uma boa ideia fofocar para alguém e pergunta a Mary se ela estava com ciúmes de Minaguchi e os outros. Ela diz que é. Ele continua que a mesma coisa acontece com ele, pois pensa que é um solitário há anos, e questiona a Mary que Yara Minaguchi e as outras pessoas populares da escola, que parecem estar se divertindo tanto que ela não consegue deixar de admirar eles. Certo, vemos o protagonista explicar que você é uma dessas, e diz que Mary cresceu com as crianças populares da classe. Ele consegue entender por que ela se sente desse jeito. Vemos Mary olhar para o protagonista sobre uma nova perspectiva, e anota para a mesma que isso é incrível e que ela não consegue acreditar que existem pessoas em 3D que são tão legais, gentis e atenciosas, e que milagres existem. O protagonista está confuso. Ele pensa que a Mari está falando tão rápido que ele não conseguiu acompanhar. Não entendeu nada de bulunfas nenhuma. Se é que vocês me entendem também. E fala para ela com uma voz mais atenuante, e Mari imediatamente diz isso, que mudou de ideia, e que ficará secretamente no comando a partir de hoje. E foge como enquanto chora, ri ou chora ao mesmo tempo. O protagonista fica confuso novamente. Vemos ele explicar que à noite ele iniciou a segunda fase do plano, e a partir de agora ele precisa fingir para ser a Nabi. Então ele entrará em contato com Erika. Que Mary contou a ele sobre o protagonista que ouviu a voz de Erika pelo interfone. Ele sabe que ela não está disposta a dar ouvidos, mas se a pessoa que está contando a ela for a Nabi, que é quem está por trás de tudo isso, ela aceitará de forma tranquila. Se ele conseguisse fazer Erika ouvi-lo, então a partir daí ele só precisa que ela crie evidências conclusivas de que ela mentiu.
sobre ser intimidada por Yukishiro. A parte mais importante do plano é que ele precisa se passar por Hanabi o suficientemente bem para que Erika não pudesse levantar dúvidas. O protagonista pensa que esteve com Hanabi por muitos anos e que está confiante de que pode se passar por ela, mas não sabe se Hanabi está mantendo o contato com Erika nas redes sociais. Ele acha que se eles não tivessem contato seria sem dúvida online. Hanabi é do tipo que bloqueia e não fala com ninguém. Ele sabe que ela usa YouTube entre outros, e ele é o único que conhece a natureza distorcida dela, e provavelmente criou esse perfil, sem nem contar a ele seu segundo relato, onde ela vomita seus sentimentos distorcidos o tanto que ela quiser. É do tipo que finge ser honesta, mas tem perfil secreto em redes sociais. Ele gostaria de tirar vantagem disso, mas em outro aplicativo além desse, que ele pode usar para se passar por Hanabi. Para assim entrar em contato com Erika, ele então baixa o Skype e cria uma nova conta com o nome de Hanabi, e segue a conta de Erika, sobre a qual Mary lhe contou. Depois de fazer isso, ele olha para o seu telefone e espera. De repente ele recebe uma notificação. Ele pensa que ainda não passou nem 5 minutos. E verificamos o telefone. Vemos uma mensagem de Erika, se surpreendendo que Hanabi usa o Skype. E agradece por seguir dizendo que hoje Yukishiro e os outros foram até a casa dela. Enquanto ela ri vendo isso, o protagonista pensa que ela mordeu a isca. Terminamos mais um IP, mas vamos lá, agora, só para lembrar a todos de dar um like, e vamos continuar. Vemos que o protagonista pensa que isso foi fácil, e que parece que ela mordeu a isca, e que agora ele só precisa continuar a conversa, e nesse caso claramente fingindo ser Hanabi. No entanto, o protagonista explica que o mesmo nome de usuário que ela usa na linha dela de perfil, os mesmos dados para pegar a isca melhor, e ele não acha que Erika vai notar, e ele sabe como ela escreve. Sabe que ela não usa nenhum emoji, e com essa informação ele pode se passar por Hanabi de forma coerente, sem nenhum problema. Então continuamos ver o protagonista fingindo ao conversar com Erika, mandando mensagem, e Erika pensando que está falando com Hanabi, ao acompanhar sobre Yukihiro e os outros, e diz: "Eu quero falar sobre isso." Erika responde imediatamente e pergunta a ela o que é, de forma ansiosa. O protagonista manda outra mensagem para ela, conta que quando o Yukishiro apareceu, alguém estava lá do lado direito dela, ao que ela disse que ela trouxe um menino com ela e disse que é difícil de acreditar, né? E pergunta como ela sabe. O protagonista manda mensagem para ela dizendo que a pessoa que eu estava com ela era o Ishinose-kan, ou esse que está falando se referindo ao próprio protagonista, mas ela não sabe quem está falando com ele agora, pois é ele mesmo se passando por Hanabi, e continua dizendo que aquele é um amigo de infância dela, e manda mensagem dizendo que coincidentemente eles se encontraram, e depois ela expulsou ele, e diz que ele bombardeou ela com perguntas e pediu conselhos. Erika pergunta se ela estava perto da casa dela, o que o protagonista diz que sim, e que Yukishiro disse que ela não tinha feito bullying ou intimidado ninguém, e que a situação não faz sentido, e que ela disse a ela: "Pode ser que você ofendeu sem querer, ou acho que você deveria se desculpar com ela." E Yukihiro decidiu se desculpar na frente de todos amanhã na classe. Ouvir isso deixa a Erika feliz e ri, dizendo que ela não pode acreditar nisso. Ela manda mensagem que Yuki tem um problema, porque está se desculpando por algo que não fez, e questiona como ela pode ser intimidada por uma garota chata, que lê livros sozinha o dia todo, e que se alguém é o agressor é Hanabi. Erika continua e pergunta isso mesmo, e Yukishiro pedir desculpas pelo que ela fez é imperdoável, né? E disse que mal pode esperar para ver o que acontece a seguir. O protagonista responde e pergunta a Erika se ela se lembra do que precisa fazer a seguir, ao que ela responde que é claro, que ela sabe, e diz: "Vou mandar fotos de pulsos cortados para a escola, e depois ela vai mostrar para a comissão escolar, e eles vão cancelar a viagem." Bem, por favor digitem 9 nos comentários, deem um like, até mais, fui.